Tranquilo? Eu achei Hã? Tava quente hoje. Tá dormindo pouco? Hã? Tava quente. É muito quente hoje, é verdade. Ah, aqui tá quentinho, vá. Aqui não precisa casar. Ali precisa lá. Com 6. Hã? Estão com 6 casacos. 6 casacos, tá certo. Vocês podem perguntar pra Manuela o que é frio, né, Manuela? Ela já passou por alguns lugares um pouco mais friozinhos. Tudo bem. Vocês sobreviverão, acredito. Rapaz, sei lá. Que horas vocês foram dormir ontem? Como é que foi a história da 9 comida? horas, 9 horas. É? Eu mentia pros meus pais também, tá? Mais tardar 9h30. Saí daqui 9h30, mas 9 horas já tava dormindo. Tudo é relativo, né? Monitores, tudo beleza? Vira assim. Eu acho que esse arrependeu. Querendo dormir também, né? Mais do que eles. Eu sei. Nessa idade eu já estava assim também. Pessoal, qualquer esquema necessário para dormir mais cedo, como eu falei com vocês, tá? Adotemos as medidas necessárias, certo? Viu, pessoal? Alunos, legal, beleza, vocês precisam comer, vocês vão continuar comendo, mas se vai ser um esquema que pede coisa no hotel, ou se vocês vão em outro lugar, sempre a decisão vai ser do pessoal para ver o que faz vocês dormirem o mais rápido possível, beleza? Então o cardápio será ditado por isso também, tá bom? Rapaz, parece mais. Olha lá, olha lá. Ainda esnoba vocês, ó. Parece Belém. Alguém arranja quando Igualzinho, Né? igualzinho. Tudo bem, Leonardo? Vamos. Beleza. Pessoal, bom dia novamente. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma das organizadoras do evento, pela primeira vez organizadora do evento. Você já tinha dado palestra em outros anos, Manuela? Não. Não, aqui pela EFC não, né? Mas a professora Manuela Vec está aqui com a gente no IFISC desde 2014, já tem 3 anos. Eu sempre olho para ela e penso, nossa, uma das colegas novas, nossa, já tem 3 anos. A gente começa a perder a noção, né? Professora italiana, fez a pós-graduação dela na Universidade La Sapienza, em Roma, fez vários pós-docs, principalmente na França, trabalhou como pós-doc no CERN, certo? Hoje em dia, me parece, do que eu vejo pelo currículo dela, a principal atividade é a participação no experimento AMS, né? É o Alpha Magnetic Spectrometer, certo? Um espectrômetro que fica na Estação Espacial Internacional para analisar dados de raios cósmicos, principalmente procurando evidências de antimatéria. Então ela está ligada aí com a análise de dados, né, simulação, trabalhos ligados a esse grande experimento AMS-2, que toca em questões de medida que podem nos dar informações sobre assimetrias entre matéria e antimatéria no universo, natureza de matéria escura, que para mim é o maior mistério que a gente tem na física hoje em dia, certo? Provavelmente para a gente resolver isso a gente vai ter uma próxima revolução em física, pelo menos é a minha opinião pessoal. Então é um prazer receber a gentil professora Manuela Vec aqui com a gente. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre raios cósmicos. Em particular, a física de raios cósmicos, o estudo dos raios cósmicos é bem na fronteira entre duas áreas da física, a astrofísica e a física de partículas, sendo que o porquê dessa pesquisa de fronteira vai ser esclarecido daqui a pouco. Quanto sabemos sobre o universo? Aqui nós vemos uma foto, uma imagem óptica no comprimento de onda do óptico, coletada pelo Hubble Space Telescope, onde nós podemos, se podemos fazer um zoom, nós podemos ver que o nosso universo é feito de coisas diferentes, de planeta, de nebulosas, galáxias e coisas espetaculares. Só para eu me dar para ter uma ideia. Eu lembro que na hora de analisar os currículos de vocês, tinha visto várias pessoas participando nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e coisas desse tipo. Quantos de vocês, por exemplo, participaram nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e de forma... Bom, a primeira questão é essa. Quantos participaram nas Olimpíadas? Então,
praticamente vocês já têm bastante conhecimento a respeito de assuntos de astronomia. Então a segunda questão era quantos de vocês se interessam em assuntos de astronomia, imagino que uma coisa... Ok. Era pra levantar a mão. Desculpa? Era pra levantar a mão. Tudo bem, mas o fato de praticamente todos participaram nas Olimpíadas Brasileiras, imagino que vocês não chegaram, tipo, oh, por acaso eu estou na Olimpíada, então imagino que o mínimo de interesse já tem. Bom, então, já que vocês têm interesse no assunto, vamos levantar algumas questões em aberto que, apesar da enorme e da grande precisão do Hubble Space Telescope, ainda então demoram completamente, ainda não ficam muito claras. Em particular, apesar da grande precisão e das inúmeras medidas interessantes do Hubble Space Telescope e de todos os telescópios da geração anterior, tem coisas que ainda ficam pouco claras. Em particular, por exemplo, nós não sabemos ainda do que é feito o universo. Não sabemos algumas coisas, mas ainda tem muito para estudar sobre os processos que acontecem nas fontes astrofísicas. E também nós sabemos que o universo que foi observado até agora é dominado pela matéria, onde por matéria quero dizer matéria comum, feita de prótons, então de quarks e elétrons. No universo observado até agora, o universo que foi enxergado pelo Hubble Space Telescope e demais observatórios, há evidência de que a antimatéria, que nós vamos ver daqui a pouco o que é só uma parte muito pequena do conjunto observado. E não há razões. Quer dizer, há razões, mas primariamente podemos dizer, mas porque a matéria é dominante no universo e não há evidência de antimatéria dominar, ser uma quantidade dominante do universo. Há evidência de antimatéria, mas é só uma parte pequena. Então, questão em aberto, existem estrelas ou galáxias que são primariamente feitas de antimatéria? Bom, para responder essas perguntas, precisa de trabalhar são perguntas difíceis, então para responder essas perguntas precisa trabalhar em conjunto, precisa juntar informações obtidas com várias técnicas de detecção. A detecção de radiação eletromagnética no comprimento do visível, que é a especialidade do Hubble Space Telescope, não é suficiente. Precisa observar o céu com diferentes técnicas. Então, não somente, por exemplo, telescópios que estão no espaço, mas também detectores de outras partículas, como nós vamos ver daqui a pouco. Não só detecção de radiação não visível, mas também outros comprimentos de onda, como por exemplo detecção de rádio, detecção de raios gama, ou outras partículas também que vêm do espaço e carregam as informações sobre a história que elas vivem naqueles giga-anos que passeiam no universo, naqueles bilhões de anos que elas passeiam no universo. Então, nesse contexto, é importante, então, estudar não somente a radiação eletromagnética, mas também partículas que são produzidas no universo. E quais são essas partículas? Os raios cósmicos. Apesar do nome, raios cósmicos, os raios cósmicos são partículas, não são raios, produzidas fora do sistema solar. Raios cósmicos são partículas altamente energéticas, movimentando-se com velocidade próxima à velocidade da luz. O nome, então, raios cósmicos, foi dado historicamente no começo do século XX, antes de esclarecer a natureza de raios cósmicos, e depois, uma vez que ficou claro que tratava-se de partículas, ficou o nome que foi provavelmente inventado pelo Compton, mas enfim,
continuou chamando raios cósmicos. Então, pequena história dos raios cósmicos, é muito resumida, estou esquecendo, desconsiderando inúmeras coisas, mas eu tenho tempo finito, então tudo bem? Vou resumir 150 anos de história em 3 minutos, é o que dá para fazer. Então, o que acontece? Por volta de 1890, a descoberta da radioatividade estava sendo entendida, estava sendo interpretada fenomenologicamente, mas tinha outro fenômeno físico a ser explicado, a presença de radiação ionizante na ausência de uma fonte radioativa, que era difícil de explicar, e aos poucos vários experimentos levaram a entendimento desse fenômeno. Então, mesmo na ausência de uma fonte radioativa, detetores de partículas ionizantes revelavam a presença de algum outro tipo dessa radiação. Essa radiação claramente podia vir de alguma outra fonte radioativa que não era uma fonte radioativa propriamente dita. Por exemplo, as montanhas podem ter metais que são ligeiramente radioativos, então começaram a fazer medidas longe das montanhas, ao nível do mar, onde supostamente a radioatividade é bastante baixa. Mas, apesar desse tipo de cuidados, a radiação continuava detectável. Então, isso ensinou que era presente uma outra fonte de raios dessa radiação com grande poder de penetração, mas não ficava claro onde era essa fonte. Então, obviamente, várias medidas levaram essas pessoas, o Theodor Wolff, a pensar: deixa eu ver o que acontece ao eu subir em altura. E, primeira coisa que ele pensou em fazer, deixa eu subir em cima da Torre Eiffel, em Paris, que deve ter uns 350 metros de altura, se não me engano, e deixa eu ver o que acontece com as medidas, à medida que eu começo a subir na Torre Eiffel. Então, esse Theodor Wolff chegou a encontrar mais radiação lá em cima do que o esperado, e começa, com essas medidas, a surgir a hipótese de que esses raios são de origem extraterrestre. As medidas do Wolff não foram ainda conclusivas, e o que chegou a ser conclusivo foram as medidas do Victor Hess, depois de inúmeras medidas precedentes. E ele, no começo do século XX, 1911, 12, em vários voos de balão, ele atingiu uma altitude de 5.000 metros, muito. Ele, junto com a cestinha e o seu detetor no balão, mostrou definitivamente que se tratava de uma radiação de alturas, porque a taxa de contagem desses eventos aumentava à medida que a altura aumentava, e até 5.000 metros. Então, o Victor Hess chegou a, como você dizer, fechar essa discussão sobre a origem extraterrestre ou terrestre dessas partículas com esses voos de balão, e a mostrar que tratava-se então de radiação cósmica. Aqui eu não coloquei um outro slide, mas então, sendo uma radiação cósmica, a primeira coisa que eu posso me imaginar é qual é que poderia ser a fonte dessas partículas se a fonte é extraterrestre. Qual é a primeira coisa que eu tenho mais pertinho de mim que pode produzir essas partículas? Isso. Então, uma das primeiras coisas que foi testada foi a hipótese de que essas partículas eram produzidas no Sol. Como é que eu poderia testar essa hipótese, por exemplo?
se há uma diferença significativa entre as minhas medidas desenvolvidas no dia e as medidas à noite. E não foi detectada nenhuma diferença significativa. Chegando à conclusão de que a maioria dos raios cósmicos não são produzidos no Sol. Okay? Então temos que procurar alguma coisa mais longe. Okay? E ainda hoje em dia não fica claríssimo de onde elas vêm. Tem hipótese, claramente, passou um tempinho, então. Okay. Mas, bem, então, partículas de origem extraterrestre. Então, aqui é uma linha do tempo que tem o intuito de resumir muito a história. Então, nós estamos aqui com a descoberta dos raios cósmicos antes da Primeira Guerra Mundial. E depois o que acontece, então? Claramente, as medidas do Victor Hess foram pioneiras, porém com grandes desafios práticos e também para a saúde do experimentador, porque não é que seja muito agradável estar a galatitude também, para uma questão de vida em atitude. Então, o que foi, e também prática, porque carregar todos os instrumentos na altura, enfim. Então, aos poucos ficaram outros tipos de medidas, em particular, dos anos 30 e por várias décadas, a história dos raios cósmicos, a história das medidas de raios cósmicos ficaram muito estritamente ligadas à montanha. Tinha vários laboratórios de altitude na montanha, onde as pessoas iam para desenvolver medidas. Claramente é bem mais prático instalar os detectores dentro de uma casa, de um chalé em cima da montanha. Talvez você vai lá de vez em quando para esquiar um pouquinho, sobe com o esqui aos pés, desce com o esqui, enfim. Então, por muitos anos, a medida de raios cósmicos ficou muito, como eu posso dizer, focada do ponto de vista experimental em experimentos nas montanhas, tanto na Europa, nas Alpes e no Pic du Midi, na França, e também, como nós vamos ver daqui a pouco, na América do Sul, em Chagatalha, em Bolívia, que é um observatório muito importante. Bom, esse aqui foi o fogo, a montanha foi o fogo das experimentações, por causa da proximidade com o topo da atmosfera, obviamente, por várias décadas. Até quando, nos anos 60, 70, começa uma outra forma de se aproximar ao universo, que é o desenvolvimento de balões estratosféricos e, aos poucos, satélites e também a Estação Espacial Internacional e a instalação do AMS em 2011 e provavelmente em 2016 a instalação de outro experimento que chama Galeto, também detector de raios cósmicos na Estação Espacial Internacional. Nesse tempo, então, de 1910 até hoje em dia, aconteceram um monte de coisas. E a descoberta de raios cósmicos ficou muito estritamente conectada não somente com a medida nas montanhas, mas também, graças à descoberta, ao estudo de raios cósmicos, foram descobertas muitas partículas elementares. Em particular, nós vamos ver daqui a pouco, a antipartícula do elétron, chamada positron, foi detectada nos raios cósmicos, o muon foi detectado nos raios cósmicos, o pion foi detectado nos raios cósmicos, um monte de partículas foram descobertas estudando raios cósmicos antes de começar a desenvolver fontes de partículas na Terra, os aceleradores de partículas nos anos 50 e 60. Então, antes da comunidade científica desenvolver os aceleradores na Terra, a fonte mais importante era os raios cósmicos. Então, a física de raios cósmicos começa com a física de partículas, até quando, por volta dos anos 50, as duas áreas de pesquisa se
tomam uma identidade própria e caminham separadamente. Só para dar um contexto histórico da física. E aqui, sempre muito resumindo, algumas pessoas que ao longo dessas muitas décadas de história fizeram a história de raios cósmicos. Aqui em cima coloco a Marietta Blau, uma pesquisadora da Áustria, que na época dos anos 30, nas leis raciais, teve que fugir no México, e as contribuições dela foram muito importantes, sobretudo quanto à contribuição no estudo, ao estudo da composição de raios cósmicos. A Madeleine Foro Barnotti foi a primeira mulher a obter um doutorado na Hungria, onde ela nasceu. E ela fez uma carreira científica muito importante e muitas medidas a respeito de estudar a variação do fluxo de raios cósmicos em altura e em profundidade também. A Phyllis Freyer também teve um papel muito importante no estudo da composição de raios cósmicos e foi uma das primeiras pesquisadoras a postular a hipótese de que um dado elemento, o lídio, também existe nos raios cósmicos. O Carl Anderson, prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do positron, antipartícula do elétron, justamente detectado observando raios cósmicos, medindo raios cósmicos. O César Lattes, pesquisador brasileiro, teve um papel muito importante na descoberta do meson P, uma partícula que ele, junto com César Powell e Beppo Chialini, descobriram justamente no observatório de Chacaltaya, na Bolívia, usando placas fotográficas. O papel do César Lattes nessa medida foi muito importante e essa medida foi tão importante que o Cecil Powell, que era o líder desse grupo e di fatto o líder mundial naquela época no desenvolvimento de placas fotográficas, ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do meson P, onde também o César Lattes teve um papel muito grande, porém ele era muito novo e foi assim que o Powell ganhou o prêmio Nobel e o Lattes não. Last but not least, o Enrico Fermi, pesquisador italiano, que começou a carreira dele em Roma, na faculdade onde eu estudei, então, enfim, é muito importante. Eu ter estudado lá, claramente, não ele ter estudado lá. Depois das leis raciais, ele foi trabalhar nos Estados Unidos e o que o Fermi fez? O que o Fermi não fez, porque ele teve contribuições fundamentais em inúmeros campos da física. Talvez não posso dizer todos, porque não foi conferir em todos, mas em inúmeros campos da física. Na física de raios cósmicos, ele desenvolveu um mecanismo teórico, que até hoje em dia chama mecanismo de Fermi, que explica a aceleração de raios cósmicos em ondas de choque, e que até hoje em dia é usado. Então, esses aqui são só alguns dos centenas de milhares de pessoas que contribuíram ao entendimento da física de raios cósmicos. E, então, o que são raios cósmicos? Apesar de ser chamados de raios, eles consistem de partículas de altas energias, em vez dos fótons que compõem os raios de luz. E os raios cósmicos vêm de onde? Bom, bem como a radiação eletromagnética e outras partículas chamadas de neutrinos, os raios cósmicos são, de alguma forma, meio poética, poeira de estrelas, no sentido de que eles são produzidos em fenômenos astrofísicos violentos que acontecem no universo, dentro e fora da Via Láctea, ok? Enquanto
Só que o que acontece? Enquanto a luz de uma explosão viaja de forma em linha reta, sem ser afetada pelos campos magnéticos, as partículas carregadas, os raios cósmicos, ficam presas pelas ondas de choque magnéticos gerados pela explosão. Então, nós podemos fazer astronomia com a radiação eletromagnética e também com os neutrinos, porque são neutros. Não podemos fazer astronomia com os raios cósmicos, porque os raios cósmicos vindo de uma dada direção, a priori não tem nada, a direção de chegada não tem nada a ver com a direção real de produção. Porém, a física de raios cósmicos é muito importante, porque o que torna os raios cósmicos mensageiros úteis é o fato de que eles carregam os traços de suas origens. Esquecendo a direção de chegada, muitas variáveis carregam ainda a história da produção e da propagação deles no meio interestelar. Ok. Importante. Ok, isso aqui era importante. Composição, então, de que são feitos? Hoje em dia, depois de inúmeras décadas de estudos, com detectores no espaço, no solo, enfim, inúmeros, nós sabemos que no intervalo de energias, onde nós podemos fazer medidas no topo da atmosfera ou até no espaço com satélites ou na Estação Espacial Internacional, a composição é medida com precisão e nós sabemos que os raios cósmicos são primariamente feitos de próton, de núcleos de hidrogênio ionizado, 90% mais ou menos, e em seguida tem um pouco de núcleos de hélio e um pouquinho de outros núcleos mais pesados, até o ferro, lítio, berílio, boro, carbono, oxigênio, etc. E também tem um pouquinho, 1% de elétrons e pouquíssimo, porém não menos importante, composição de antimatéria, sobretudo de positron, que é a antipartícula do elétron, e de antiprótons. São poucos, que são 10.000 vezes menos abundantes do que os prótons, porém não pouco importantes. Então, o que acontece quando, no caso, as partículas chegam no topo da atmosfera e no topo da atmosfera o que acontece? Eles vão interagir com o que tem na atmosfera, porque a atmosfera parece meio vazia, mas não é. A atmosfera é feita de moléculas de hidrogênio, várias coisas. Então, em consequência dessa interação da partícula relativística com a atmosfera, com os núcleos da atmosfera, temos o desenvolvimento do chamado chuveiro atmosférico, ok? Que é uma extensa cascata de partículas e radiação eletromagnética produzida na atmosfera quando um raio cósmico primário, aquele que é produzido na fonte astrofísica, ou que de qualquer forma vem do universo, entra na atmosfera. Então, o que acontece? Que aqui tem o desenvolvimento do chuveiro e se você for fazer uma medida no solo ou a uma dada altitude, podemos perder a informação sobre a identidade do raio cósmico primário, porém, podemos saber muitas coisas usando hipóteses sobre o desenvolvimento do chuveiro e podemos usar uma grande área de detecção que nos permite de maximizar o número de contagens, ok? Por que isso é importante? Por quê? Porque nós sabemos hoje em dia, depois de mais de 100 anos de pesquisa, porque desde a descoberta agora faz mais de 100 anos, que esse aqui é o fluxo de raios cósmicos medido na Terra, em função da energia. E aqui nós temos mais de 13 ordens de grandeza em energia e mais de 30 em fluxo. Então, o fluxo de raios cósmicos, ou seja, o número de partículas por unidade de área, por unidade de tempo, por unidade de energia, por unidade de ângulo sólido, o fluxo não é constante em função da energia. Então, dependendo da energia que você
está estudando, o fluxo pode ser bem abundante, da ordem de uma partícula por metro quadrado por segundo. Então, não precisa de áreas de detecção muito grandes, porque o fluxo é suficiente. Você espera 1 ano, 2, 10, você já tem bastante partículas. Porém, se você pretende estudar, se interessa na área que aqui está em verde, onde tem uma partícula por metro quadrado por ano, ou até maior, uma partícula por quilômetro quadrado por ano, se você usar um detector de 1 metro quadrado, tem que esperar um pouco, muito, demais, para coletar um número de eventos suficiente para você entender alguma coisa. Então, a solução é, se você se interessa nessa região amarelinha, você pode estudar raios cósmicos no espaço ou no topo da atmosfera com balões, satélites ou na Estação Espacial Internacional. A vantagem qual é? É que dessa forma você não vai ter o chuveiro que separa a identidade da partícula e você, entre aspas. Você pode detectar a partícula antes de ela interagir com a atmosfera e você pode estudar a verdadeira identidade da partícula, tá? Só que se você quer estudar essa região verde, não tem chance de você ir no espaço. Por quê? Porque a área de detecção é muito grande. Você precisa de uma área de detecção muito grande que não dá para você instalar no espaço atualmente. Então, precisa de detecção indireta no solo. E isso é feito já faz muitos anos. É por isso que, então, dependendo da energia, tem técnicas de detecção diferentes e complementares. Agora, por que eu deveria me interessar numa região ou numa outra? Depende do gosto. Porém, depende do gosto porque diferentes regiões de energia são relacionadas a diferentes mecanismos físicos que podem produzir essas partículas. Em particular, a região de baixa energia é correlacionada, esse limite menor aqui, é também influenciado pela física, pelo efeito do campo magnetico solare. E é uma coisa que nós estamos, faço autopropaganda, nós estamos estudando junto com os meus alunos aqui no IFISC. A região ligeiramente para cima, intermédia nesse gráfico, é uma região onde nós acreditamos que as partículas detectadas são de origem galáctica. Por quê? Porque com essas energias, os campos magnéticos da galáxia ainda conseguem prender as partículas e, então, acima nós acreditamos que as partículas não podem ser de origem galáctica, porque, dados os campos magnéticos, elas não ficariam presas. Então acreditamos que essa região é dominada pelos efeitos, como posso dizer, das fontes que estão fora da nossa galáxia. Enfim, tem um monte de coisas a estudar, dependendo do gosto. Focando na parte de raios cósmicos na Via Láctea, podemos conversar um pouquinho a respeito do modelo do que acreditamos acontecer. No modelo convencional, então, acreditamos que os raios cósmicos com energias menores desse número, que de fato é aqui, tá? Nessa região aqui, acredita-se que os raios cósmicos sejam produzidos em fontes astrofísicas chamadas restos de supernova. Vocês sabem o que é um resto de supernova? Sim. Sim, maravilha. Então, o resto de supernova é então um ambiente astrofísico onde nós temos os restos de uma estrela. A estrela é primariamente feita de prótons, de hidrogênio ionizado, também tem bastante elétrons e tem, dependendo da massa da estrela, muitos outros elementos, hélio, lítio, boro, carbono, etc., que são em seguida jogados, entre aspas, no meio interestelar. Deixa eu ver. Ah, não, desculpa, aqui não tem nada.
no meio interestelar, onde essas partículas podem interagir com o meio interestelar, que apesar de não ser um ambiente ultra denso, não é vazio, tem uma densidade baixa de prótons e de hélio também, e de campos magnéticos. Então essas partículas produzidas nas fontes são aceleradas e atravessam em seguida, depois de sair da fonte, se propagam na Via Láctea, onde elas podem, de vez em quando, interagir com o meio interestelar, produzindo partículas secundárias, ou não, depende se elas interagirem ou não, e todas chegam na Terra para ser detectadas. Não todas. As que chegam na Terra, de fato, podem ser tanto as partículas primárias produzidas nas fontes que não tiveram interação, podem também ser secundários, que são produzidos pela interação dos primários no meio interestelar, pode também ter alguma outra coisa que não vem de supernovas, mas que também chega na Terra e que nós detectamos. Então, tudo isso é o modelo convencional, que por algumas razões analíticas que têm a ver com o mecanismo de Fermi, nós acreditamos que deve dar um comportamento desse tipo. Agora não vou estar a explicar porquê, mas enfim. Então, o modelo convencional nos indica um padrão que está sendo desafiado nos últimos anos com medidas de grande precisão. Aqui, esses gráficos não são para você entender o gráfico. A mensagem que eu quero passar é a seguinte: nós temos medidas precisas de várias partículas feitas com o detector AMS, por exemplo, medidas do fluxo de próton, do fluxo de lítio, do fluxo, se você quiser, de pósidron, em função da energia ou do momento. E o que acontece? O que nós esperamos, o que é esperado no modelo convencional é essa linha tracejada, ou aqui verdinha. As medidas que são muito precisas não concordam em algumas partes com o modelo convencional. O que quero dizer com isso? Quero dizer que há muito ainda para entender e que há muito ainda para estudar a respeito, então, de fontes e de produção. Então, medidas de grande precisão dos últimos anos estão desafiando esse modelo convencional aqui, tá? Então, será que as supernovas são as únicas fontes de raios cósmicos? Além das fontes astrofísicas, os raios cósmicos são produzidos em outras fontes? Questões ainda em aberto. Então, os raios cósmicos podem levar informações mais fascinantes ainda sobre o universo. Não somente o estudo de supernovas, mas também outras coisas. Em particular, desde o começo da história dos raios cósmicos, ficou clara essa conexão entre a física de raios cósmicos e a antimatéria. O que é uma antimatéria? Que é antimatéria? Vocês sabem? Já ouviram falar de antimatéria? Já. Então, só resumindo, por exemplo, uma antipartícula é uma partícula subatômica com a mesma massa de uma dada partícula, porém com opostas propriedades elétricas e magnéticas. Então, o próton tem a massa do próton, carga positiva igual a 1, e tem um spin, etc, etc, mas tem uma partícula que é chamada de antipróton, que tem a mesma massa igualzinha do próton, porém, propriedades idênticas, só muda o sinal da carga. Então, se você coloca um próton dentro de um campo magnético, ele vai girar de um lado, o antipróton do outro lado. Essa aqui é a única diferença. Mesma coisa por elétron e pósidron. O elétron tem carga negativa, o pósidron tem carga positiva. E como eu já falei, a existência de antipartículas foi prevista por Dirac e confirmada pela primeira vez nos anos 30 por Andres. Esse quadrinho só quer mostrar tudo o que nós sabemos sobre matéria e, por exemplo, a órbita do elétron em volta
de um núcleo de hidrogênio e o que sabemos sobre a antimatéria e a antimatéria também um antielétron orbitando em um altro núcleo. Enfim, muito pouco. Então, falando um pouquinho mais sobre a simetria entre matéria e antimatéria. Segundo a teoria do Big Bang, há 14 mil bilhões de anos, o universo era feito de matéria e antimatéria em mesmas quantidades. Okay? A teoria do Big Bang prevê essa simetria. Só que hoje em dia o universo parece ser feito de muita matéria e só um pouquinho de antimatéria. Então, onde é que está a antimatéria primordial? Existem antiestrelas ou antigaláxias? Questão. Resposta: ainda não sabemos. Outra coisa que é muito importante estudar e que pode ser estudada com os raios cósmicos é a composição do universo. De fato, hoje em dia nós sabemos que só 5% da densidade de energia do universo é feita por matéria, que é elétron e quarks, que são componentes da matéria da gente e de coisas que nós temos na Terra. Só 5%. E o resto? O resto é feito de algo que ainda não é claro, ainda não foi entendido. Por exemplo, olhando as curvas de rotação de galáxias espirais, nós sabemos que existe muita matéria que não emite luz. Em particular, olhando a curva de rotação, a velocidade de rotação das estrelas numa dada galáxia, por exemplo, Andrômeda, em função da distância do centro, como nós podemos imaginar, nós sabemos que na hipótese de, como posso dizer, a física de Newton nos indica que o comportamento da velocidade de rotação das galáxias depende do raio da galáxia como 1 sobre a raiz da distância. Então, nós esperamos que a velocidade de rotação das estrelas vai ter esse comportamento aqui. A velocidade vai diminuir à medida que eu me afasto do centro. Esse aqui é o que eu estou esperando numa galáxia espiral, porém, o que foi medido em inúmeras galáxias espirais foi esse comportamento onde a curva de rotação é plana por raios grandes. Enfim, a partir de um dado valor, a curva de rotação é plana. Indicando o quê? Indicando que se a gravitação de Newton está certa, a massa que nós estamos levando em conta nessa estimativa aqui vermelha não é que é a massa visível, que foi observada, porque nós estamos medindo a velocidade de estrelas, então, que nós observamos com medidas ópticas ou rádio, é maior, então a massa que nós estamos levando em conta, de verdade, não é a verdadeira massa, deveria levar em conta uma massa maior. Então, o que acontece? Uma massa maior que não é visível através de radiação, que não emite radiação eletromagnética, ok? Essa matéria que não emite radiação eletromagnética, cuja natureza, cujas propriedades são ainda muito pouco conhecidas, é chamada de matéria escura. Essa matéria, diferentemente da matéria comum, não interage através de interações eletromagnéticas, porque, se for o caso, teria emissão de alguma radiação rádio, óptica ou alguma coisa, só apenas tem interação gravitacional. Por isso que é chamada de matéria escura. Então, o que é a matéria escura? Boa pergunta. Ainda nós sabemos muito pouco, porque, por exemplo, nenhuma partícula do modelo padrão se encaixa com as características de matéria escura. Então, ainda
tem inúmeros modelos teóricos que fornecem candidatos para a matéria escura, porém não há nenhum candidato que há certeza absoluta de isso. Busca, então, como é que nós podemos estudar a matéria escura? Podemos estudar a matéria escura com várias técnicas. Primariamente, podemos tentar detectar a passagem da matéria escura dentro de detectores e ver se há algum tipo de interação, de colisão. Podemos tentar produzir matéria escura nos colisionadores, produzindo colisões de partículas do modelo padrão. Podemos tentar ver se essas colisões criam partículas de matéria escura e, de forma complementar, podemos buscar matéria escura nos raios cósmicos, porque no espaço há zonas com grande densidade de partículas de matéria escura que se chocam e se aniquilam perto do sistema solar. Então, vários modelos teóricos preveem que um fluxo significativo de positron e antiprótons é produzido nesse processo de aniquilação. Então, o estudo de antimatéria nos raios cósmicos é correlacionado com a busca também de matéria escura. Esse fluxo de partículas de antimatéria poderia ser detectado uma vez que possui um espectro de energia muito diferente do fluxo das partículas produzidas em fontes astrofísicas. Então, rapidamente eu vou descrever os objetivos científicos do experimento AMS-02, que é um projeto em que eu estou envolvida faz muito tempo. Eu trabalho no experimento desde 2011, que foi o ano do lançamento. De fato, desde 2014 eu trabalho no IFISC faz 3 anos. A minha contratação viabilizou a inclusão do IFISC como membro do projeto AMS. Então, hoje em dia, o IFISC é o único laboratório, a única instituição da América Latina que é membro do projeto AMS. Então, o projeto tem como objetivos a medida precisa de raios cósmicos, obviamente, e essas medidas são relevantes para o estudo da origem de raios cósmicos, a busca de antimatéria e matéria escura e também o estudo da física solar. O detetor é um detetor bastante compacto, é um detetor de física de partículas que está operando na Estação Espacial Internacional. Então, o que acontece? Nós combinamos diferentes técnicas de detecção que já foram desenvolvidas na física de partículas para medir as diferentes propriedades das partículas, como, por exemplo, a massa das partículas, a velocidade das partículas, a energia ou o momento das partículas, o sinal da carga para ver se é uma partícula ou uma antipartícula, combinando diferentes detectores. O detetor em si, todo junto combinando as diferentes técnicas, tem um tamanho que não é absurdo comparado com um ser humano. Então tem 5 metros vezes 4 vezes 3, pesa 7,5 toneladas e tem o gasto é muito econômico em termos de energia. E esse detetor então é usado para medir massa, energia, velocidade e carga das partículas, para focar no estudo de antimatéria, mas também de qualquer tipo de partícula produzida no espaço. O detetor foi testado, desenvolvido em várias instituições do mundo, testado no CERN na Suíça e lançado ao espaço em maio de 2011 no Shuttle Endeavour no espaço. Então, desde então, está operando na Estação Espacial Internacional. A cada 90 minutos termina um giro em volta da Terra. Essa aqui é a colaboração que trabalha na operação e na análise de dados do detetor e também que desenvolveu o projeto. Então, hoje em dia, o OMS, como eu falei, a cada 90 minutos dá uma volta
na Terra, e aqui é a taxa de aquisição de dados em função da posição relativa à Terra. E vocês podem ver que esse desenho é bastante colorido, indicando que a taxa de aquisição não é constante em função da posição da Terra. Isso é devido simplesmente à estrutura do campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre junto com a atmosfera terrestre são importantes porque, pela vida na Terra, o campo magnético terrestre desvia as partículas de baixa energia, que são as mais abundantes e que seriam negativas para a vida da gente. Então, a estrutura do campo magnético terrestre faz com que a distribuição não é uniforme. Mas tudo bem, agora é conhecida, não tem problema. E a taxa de aquisição média é de 700 Hz. Agora, o OMS detecta 54 milhões de partículas por dia. E a aquisição está funcionando de forma contínua desde 2011. Esse aqui não é mais atualizado. Nós coletamos 35 terabytes de dados por ano e até hoje nós detectamos mais de 80, slide velha, 80 bilhões de eventos. Então, os eventos são transferidos praticamente em tempo real da Estação Espacial Internacional até o centro de dados no CERN e depois são disponibilizados para colaboração. Então, aqui vou mostrar alguns resultados de medidas que nós estamos desenvolvendo aqui no IFSC. No meu grupo tem vários alunos e alunas de graduação e pós-graduação. Aqui só mostro os alunos que são envolvidos no projeto OMS. A Maria, que é uma aluna de iniciação científica, bolsista FABESP, o Eduardo, Vinícius e Ovidio, que são alunos de pós-graduação com bolsa CNPq. Então, nós estudamos a medida de elétrons e pósitrons. Não é importante o gráfico em si, mas é só para contar que as medidas apontam que há mais pósitrons observados na nossa galáxia do que é esperado em processos astrofísicos convencionais. Então, isso significa que, além dos processos astrofísicos convencionais, os pósitrons também são produzidos em outras fontes na nossa galáxia, mas ainda não sabemos quais. Okay? Quais fontes? Podem ser outras fontes astrofísicas que não são descritas no modelo convencional, ou podem também ser fontes exóticas, tipo a produção de pósitron pela aniquilação de matéria escura no halo da nossa galáxia ou em outras fontes perto de nós. Então, os dados do OMS que serão coletados até 2024 vão ajudar na compreensão desse fenômeno. Outra atividade que nós desenvolvemos aqui no IFSC é a interpretação dos dados, ou seja, uma parte do meu trabalho é analisar os dados do OMS e fornecer medidas. Uma outra parte do meu trabalho é usar, uma vez que essas medidas são publicadas, que eu esteja analisando, que outros colegas da colaboração é igual, uma vez as medidas publicadas, nós podemos testar os modelos atuais com os dados. E, em particular, por exemplo, esses dados de pósitron, nós podemos testar se a origem é origem de, por exemplo, foram produzidos em pulsares ou a origem é exótica, ou seja, a aniquilação de matéria escura. E como é que a gente pode fazer isso? Isso é feito na base de técnicas estatísticas de análise de dados. Nós comparamos, testamos uma hipótese que é, por exemplo, pósitrons são produzidos em pulsares. Essa aqui é a minha hipótese, e a minha hipótese fornece um modelo. E o trabalho é comparar, do ponto de vista estatístico, essa hipótese com as medidas. Okay? Então, isso, depois vamos ver o que significa praticamente fazer esse trabalho, qual é o dia a dia da gente. Mas esse aqui é um trabalho de modelagem ed é um trabalho também que envolve ferramentas estatísticas e computacionais. Do ponto de vista, no final da história, resumindo, essas interpretações de dados
nos ajuda a entender alguma coisa a respeito da origem de Posidron? Então, os dados do OMS até hoje em dia são compatíveis com as duas hipóteses. Ainda não temos a capacidade de discriminar qual hipótese é verdadeira e qual é falsa. Na verdade, pode também ser que as duas estejam certas. Pode ser que uma parte de Posidron é produzida na matéria escura e uma parte é produzida em pulsares também. Tá? Então, os dados do OMS são também compatíveis com a existência de fontes astrofísicas e de matéria escura. Precisamos de mais dados para atingir energias mais altas e esclarecer a origem das partículas. Quanto à medida de núcleos, é também uma grande fonte de discussão na comunidade científica, porque as medidas de núcleos, como eu já mostrei para vocês, discordam também, não concordam com o modelo convencional. E isso reflete, é importante também dizer. Bom, agora essa aqui era só uma descrição muito rápida do que nós fazemos aqui no IFISC, mas além do projeto AMS, no IFISC, quanto à astrofísica de partículas, nós temos outros projetos, alguns em que eu estou envolvida pessoalmente, outros não. O Observatório Pierre Auger é um experimento que tem uma grande contribuição brasileira desde o começo, há uns, diria mais ou menos uns 20 anos. Eu pessoalmente não faço parte do projeto Pierre Auger, porque bom, a vida é assim, não significa que seja um projeto menos importante e interessante, pelo contrário. O Observatório Pierre Auger é o maior experimento de raios cósmicos já construído, no sentido de tamanho, também importância, sei lá, já construído para medir com grande estatística a região de energia acima de 10 a 18 eletronvolt, que, tudo bem, o número não importa, mas é a parte mais alta de raios cósmicos já detectados. Os eventos mais energéticos que nunca detectaram é o Pierre Auger que detectou, o experimento Pierre Auger. Então, trata-se de um detetor híbrido. Tem duas técnicas duas técnicas, desculpa, agora me deu branco a palavra, duas técnicas que são usadas para estudar raios cósmicos de altíssima energia. Tem um detector que está no solo, di superfície. Uma técnica detecta partículas de alta energia através da sua interação com a água colocada nos tanques de detectores de superfície. E depois tem o detector de fluorescência que acompanha o desenvolvimento de chuveiros a observar a luz de fluorescência emitida na atmosfera ao passar das partículas. Eu lembrei da palavra que eu queria dizer. As duas técnicas são complementares. Essa aqui era a palavra que, na verdade, não conseguia dizer. Então, as duas técnicas são complementares e permitem uma medida precisa até energias absurdamente altas. Outro projeto que que está sendo desenvolvido no IFISC e eu estou envolvida também nesse projeto é o futuro Observatório Cherenkov Telescope Array, chamado CTA, perché è mais curto, e è un futuro telescopio. Então, desculpa, eu esqueci de dizer que o Observatório Pierre Auger está tomando dados desde 2006 e está na Argentina. Okay? Esse detector vai tomar dados por um tempinho ainda, porque acabou de ser financiado uma upgrade, chama Auger Prime. Então, esse aqui toma dados desde 2006 e vai ainda para um tempinho. Na escala de vida de vocês, eu acho que mínimo dá para fazer uma IC mais um mestrado. Para quem está no terceiro ano, quem sabe até um doutorado. Quem está no primeiro não posso garantir. Bom, projeto futuro, que ainda não existe fisicamente, mas que daqui um aninho, dois, já vai começar a detectar os primeiros raios gama, é o CTA. Então, na escala de vida de vocês, o CTA
vai começar a detectar os primeiros fótons quando quem está hoje no primeiro ano, no terceiro ano, vai talvez querer fazer uma iniciação científica, e na hora em que vocês, mesmo do primeiro ano, vão querer fazer o mestrado, o doutorado, vai ter um monte de dados para analisar, ok? Então esse aqui vai até mais de 2020 para cima. Então, para que serve esse detetor? Esse detetor é um detetor que ainda não existe, que está em fase de desenvolvimento, que vai ter uma parte de detetores, é um detetor de raios gama, no solo, uma parte vai estar instalada na América do Sul, no Chile, e uma parte no hemisfério norte, nas Ilhas Canárias. Qual é o intuito? A técnica de detecção é uma detecção de chuveiros na atmosfera, e nós utilizamos uma área de coleção de luz de 100 metros quadrados, que é suficiente para detectar chuveiros de raios gama se foram colocados em altitude. Então, devido à fraqueza do sinal, dados só pode ser tomado no tempo sem lua e com lua moderada, sem nuvens. Os objetivos científicos são inúmeros. Por um lado, o estudo de fontes astrofísicas, restos de supernova, pulsares, estrelas binárias, blazer, qualquer coisa. Mas o que é importante aqui é assim: o que nós vemos nessa região preta é a ponta do iceberg, ok? É o que pode ser estudado hoje em dia. Essa técnica do CTA já está funcionando faz mais de 10 anos, com outros experimentos, mas a técnica funciona e está fornecendo os resultados surpreendentes. O objetivo do CTA é de estender a sensibilidade, de aumentar a sensibilidade dessa técnica, usando muitos detectores. Nos detectores atuais tem 1, 2 telescópios, no máximo 5. Aqui vai ter dezenas. Então, hoje em dia nós observamos só a ponta do iceberg, e com o CTA nós podemos chegar a observar todo o fenômeno físico completo, tanto do ponto de vista astrofísico quanto, se deu sorte, a detecção também de matéria escura, que pode ser estudada também com CTA. Agora, para vocês terem uma ideia, essa área de astrofísica de partículas é uma área que só tem no Brasil no IFSC? Não. Como eu falei, o Brasil tem uma tradição muito importante de contribuição no projeto Piaget, no IFSC, mas também no Instituto de Física da USP de São Paulo, capital, na Unicamp, que também tem um grupo muito forte, no CPPF no Rio de Janeiro, na UFABC, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal Fluminense e na USP de Lorena. No projeto CTA também tem bastante pessoas, é um projeto mais recente, então não tem muitíssimos, mas enfim, tem pessoas do IFSC, do Instituto de Física e do Instituto de Astrofísica de São Paulo, capital, de novo CBPF e os outros que eu já mencionei. Quanto ao MS, eu sou, por enquanto, a primeira e por enquanto única pesquisadora que trabalha no MS junto com os alunos do meu grupo. Bom, agora então, depois de toda essa conversa, para que estudar raios cósmicos, né? Deve ser importante para alguma coisa, né? Então, por exemplo, os raios cósmicos foram atribuídos com poderes fantásticos como a invisibilidade, né? Me parece muito importante, né? Os raios cósmicos, além disso, podem tornar uma pessoa normal em uma super forte, ou eles permitem de viajar através do tempo, né? Então, parece importante. E não se esqueçam que os raios cósmicos servem para fabricar armas poderosíssimas usadas por robôs que lutam pelo bem dos seres humanos. Eu acho que agora ficou muito claro porque é importante estudar raios cósmicos. Tá bom? Agora, falando sério,
por que estudar raios cósmicos se não há aplicações práticas? Porque hoje em dia ainda não fica claro como vocês podem, sei lá, desenvolver um carro que se mexe com positron de alta energia ou, não sei, uma central elétrica que funciona com núcleos de hélio produzidos em restos de supernova. Me parece uma ideia ótima para fazer uma startup, tá? Mas então, por que estudar se não há aplicações práticas? Bom, a pesquisa científica básica é definida como investigação, que seja teórica ou experimental, para o avanço do conhecimento, sem uma aplicação especificamente prevista ou imediatamente prática. É simplesmente a busca de novos conhecimentos e a exploração do desconhecido. Já ontem, na palestra do professor Chu, vocês discutiram a respeito disso. Como tal, a ciência básica, sendo que a busca de novos conhecimentos e a exploração de desconhecido, é ingenuamente percebida como um luxo desnecessário. Não serve. Para que serve? Podendo simplesmente ser substituída por pesquisa aplicada para abordar mais diretamente as necessidades imediatas. Agora, cada um tem a própria visão. Porém, grande inovação raramente é possível sem a geração anterior de novos conhecimentos fundados em pesquisa básica. Então, como o professor Chu falou ontem, vocês falaram que vocês já sabem todo a respeito do GPS, então não vou insistir, mas só para dar mais outros exemplos de coisas que foram produtos finais, provavelmente inesperados, de pesquisas que foram desenvolvidas há 100 anos. Sem esquecer, desconsiderando, obviamente, o desenvolvimento do computador, que sem a física de materiais não seria imaginável. Uma outra coisa é a tomografia por emissão de positron, que é um método de diagnóstico poderoso e pouco invasivo, que é um produto de desenvolvimento da técnica de física de partículas aplicada à medicina. Ovviamente, em 1932, o Carl Anderson, fazendo as medidas de positron nos raios cósmicos, ele não estava pensando, nossa, daqui 100 anos eu vou desenvolver um equipamento para fazer diagnóstico de alguma doença. Claro que não, ele estava lá na sua montanha fazendo a medida de raios cósmicos porque ele achava interessante e precisava entender como é que era a estrutura da matéria. Hoje em dia, depois de inúmeras coisas que aconteceram, do caminho principal, teve um desvio que foi a aplicação das técnicas de física de partículas para a medicina. E hoje em dia nós temos a tomografia por emissão de positron. Aliás, a ressonância magnética também não foi, tipo, as pessoas que estudaram a estrutura atômica não foram pensar naquele momento, bom, eu não estava lá, não posso dizer, mas não foram pensar imediatamente no que era a aplicação. E primeiramente era importante estudar a estrutura atômica. Bom, enfim. Outro assunto, o dia a dia de quem estuda raios cósmicos. Vocês podem imaginar, não sei o que vocês imaginam, mas o dia a dia de quem estuda raios cósmicos é um dia a dia que envolve muito tempo passado na frente de um computador. É muito menos poético do que vocês podem imaginar. As competências necessárias são estudos na área de astrofísica e física de partículas, conhecimento de linguagem de programação, que pode ser C++, Python, C... Coisa que é muito fundamental, é que vocês não aprendem nos livros, mas que você aprende na vida, é que, além de coisas de conhecimento, precisa de muita motivação, de perseverança, de paciência, de capacidade de trabalhar em grupo. Por quê? Porque é bom saber programar em C++, mas sempre vai ter um dia que o seu programa não compila, eu garanto. Tá? Sempre vai ter um dia que você descobre que tudo que você fez na semana estava errado, porque você esqueceu o fator 2, ou uma constante que você tinha esquecido, porque convertindo de centímetro quadrado a metros quadrados, você esqueceu um fator 10
a 4 e tudo que você fez naquela semana foi inútil. Então, qualquer que seja, isso aqui é constante, qualquer que seja a área em que vocês vão atuar, obviamente é importante de conhecimento, obviamente é importante de motivação, mas o que faz a diferença é a perseverança e a paciência com quem vocês enfrentam o que vocês fazem, tá? E também a capacidade de trabalhar em grupo nessa área é muito importante, porque a gente trabalha em colaborações internacionais, tem que saber trabalhar em grupo. O que não significa que alguém faz o trabalho de você ou que você faz o trabalho de alguém. Não. Cada um faz o próprio trabalho, mas a gente discute, a gente trabalha e divide as tarefas. Porque nessa área os problemas são muito complexos. Então não dá para uma pessoa só fazer todo o trabalho num tempo razoável, ok? Então, do ponto de vista das áreas de trabalho, tem várias coisas. Tem o desenvolvimento de detectores, a análise de dados, a física teórica e a interpretação de dados. Então, na área de astrofísica de partículas tem um pouco de tudo. Que mais? Não se esqueça que esse aqui claramente é um trabalho para qualquer um, desde que tenha motivação, perseverança e todas as outras coisas que eu falei. E, resumindo, estou chegando à minha conclusão. Esse aqui é só uma slide de propaganda sobre astrofísica de partículas no Instituto de Física de São Carlos. Nós estudamos raios cósmicos, partículas altamente energéticas produzidas fora do sistema solar. O nosso intuito é de responder essas perguntas em aberto, que são de onde vêm os raios cósmicos, quais são os mecanismos de produção e também do que é feito o universo. No IFISC, nós somos envolvidos em 3 experimentos, o OMS, o CTA e o BRG, e nós trabalhamos também na fenomenologia de raios cósmicos, testando modelos astrofísicos e modelos de física de partículas. Então, o nosso grupo envolve 2 pesquisadores, 2 docentes, eu e o professor Luiz Vitor, e inúmeros alunos que agora estão fazendo tanto iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc. Bom, concluindo, a física de astropartículas é uma área com muito potencial de descoberta que pretende estudar o universo usando mensageiros diferentes da astronomia tradicional. A comunidade brasileira de astropartículas é muito ativa e precisa de jovens entusiastas. O experimento AMS está em operação na Estação Espacial Internacional desde o início de 2011. E os dados do AMS estão fornecendo informações precisas e inesperadas sobre a física de raios cósmicos. Muito obrigada!